Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da cultura, política, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas importantes do nosso dia a dia. Hoje a conversa é com a dama do reggae maranhense, a cantora e compositora Célia Sampaio, que no ano passado completou 40 anos de carreira. Célia Sampaio nasceu em São Luís em 1964. É cantora e compositora de reggae, cresceu no bairro da Liberdade, maior quilombo urbano do Brasil. Célia também é formada em enfermagem e produz corte e costura ligados a elementos africanos. Em 1984, Célia Sampaio começou a cantar no bloco afro Acomabu, primeiro bloco afro do Carnaval do Maranhão. Também fazia parte do corpo de baile da Companhia Barrica. Era a única mulher a integrar a banda Guetos, a primeira banda de reggae a tocar no palco do Teatro Arthur Azevedo, um dos mais antigos do Brasil. Fez apresentações na Alemanha e atuou como back vocal de cantores de reggae internacional como Eric Donaldson. Em 1999, partiu para a carreira solo e é considerada a dama do reggae. A cantora sempre abordou nas suas músicas questões sociais e culturais do Maranhão. Para essa conversa, eu terei a companhia dos nossos jornalistas convidados, a Carla Freire e o Otávio Rodrigues. Muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigada pelo convite. Célia, obrigado também por você aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu queria começar conversando, Célia. Você completou no ano passado 40 anos de carreira, 30 deles dedicados ao reggae, né? É isso. O que mudou daquele cenário para hoje, do ponto de vista da participação das mulheres na cena do reggae? Bem, foi uma luta, né, sempre é a luta. E do momento que eu comecei até agora, claro que 1000 coisas aconteceram, né, numa época que eu estava sozinha bem no começo, agora já tem outras mulheres na cena, regueira, que faz parte, da cadeia produtiva, movimentando a cadeia produtiva do reggae. Então foi isso que mudou, porque no meu começo não tinha eram poucas ou nenhuma mulher na cena, assim, evidente, trabalhando. Estavam invisibilizadas. Se hoje nós ainda estamos invisibilizada, bem no começo, nós, as mulheres, já estava trabalhando ali, invisibilizada mais ainda. Mas a música, a arte, a dança, dá essa visibilidade um pouco maior. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou da música, né, eu sou do canto. Então, a visibilidade é um pouquinho maior com relação a algumas mulheres que estavam no salão de reggae, na limpeza, na bilheteria, né. Está ajudando, está contribuindo para que o movimento funcione, né. Então o movimento reggae é bem grande, a cadeia é bem ampla, é isso. Carla? Sobre isso, Célia, a Thalissa Ramos, a pesquisadora que você conhece, né, fez um livro sobre as mulheres no reggae e ela fala exatamente disso que tu acabaste de falar. Como as mulheres, no começo, estavam ali restritas aos bastidores, né, estavam na limpeza, venda de bebida. Eram as mulheres dos DJs, dos donos de radiola, que na verdade organizavam a festa e não levavam nome nenhum, né. Ela fala muito dessa invisibilidade, né, das mulheres. Como que se você enxergou, o que que foi preciso fazer, né, você falou de luta, mas o que que foi preciso fazer? As mulheres tiveram que ir se impondo para sair de trás do balcão e realmente conquistar um espaço como DJ, porque o preconceito, o reggae é um universo muito masculino e muito machista, né, até hoje. Mas eu imagino que na década de 80, 90, a coisa devia ser muito pior. Como é que tu enxerga esse movimento das próprias mulheres, que hoje existe mesmo um movimento enorme de transistas, produtoras, cantoras, que na época não tinha? Isso. Olha, eu vejo esse crescimento como toda uma história que as mulheres cresceram mesmo em toda a cena. A mulher, através de suas lutas, conseguindo seus espaços. E dentro do reggae não foi diferente, entendeu? Então a proporção que as mulheres foram crescendo, isso nacionalmente, mundialmente, o movimento reggae também foi crescendo nesse processo, né?
que antigamente as mulheres nem votavam, né, e hoje já vota. Então, é a mesma coisa. Antigamente as mulheres não faziam discotecagem de reggae e hoje elas estão comandando o salão, né. Então é bem nesse processo, o caminho foi bem junto com todas as mulheres de todos os movimentos, o crescimento, assim que eu vejo. Otávio? É, Célia, a tua percepção do teu sucesso fora do Maranhão. E quando a gente fala do teu sucesso, refere-se especialmente, né, à tua trajetória aqui em São Luís, mas as tuas viagens por aí, como é que a tua música e tu como artista és recebido? Olha, eu sou muito bem recebida, talvez porque eu cante a verdade. Eu canto aquilo que, apesar que tem muitas músicas que são de compositores que eu interpreto, mas eu interpreto aquilo que tem a ver com a minha história. Eu canto lutas e história do povo negro. Então, quando eu chego em São Paulo, quando eu chego no Rio, em Salvador, eu sou muito bem recebida. E também porque eu estou contando a história do Maranhão. Eu estou contando, na maioria das músicas que eu estou interpretando, é falando da nossa história, é falando como o reggae, fez aqui na nossa comunidade, no nosso estado, na nossa cidade. Talvez seja por conta disso. Fui muito bem recebida, fiquei preocupada em 2000, agora em 2023, no álbum Célia Sampaio, quando eu fui chamada para São Paulo, um monte de shows, eu fiquei preocupada: "Meu Deus, como é que São Paulo vai me receber?". Mas depois eu descobri que meu maior público, né, nas redes sociais é o povo do sul, é do sudeste, é a galera de São Paulo, é meu maior público ouvinte, né, e eu fui muito bem recebida. Não tenho que me queixar nesses lugares aonde eu estou andando, aonde eu estou apresentando o meu trabalho. E onde que é a cidade que você percebe que tem uma feição com o reggae, assim como São Luís? O que que pode ser mais parecida de todas essas andanças que você já teve pelo Brasil? Eu acho a galera de Belém do Pará, né, talvez porque nós estamos aqui bem do ladinho um do outro, assim, muito parecido com o nosso movimento. O movimento que é feito aqui no Maranhão, com DJ, com radiola, com salão de reggae, com o povo dançando. Eu acho a galera de Belém do Pará muito parecida aqui com a nossa cena, né, regueira. Já Salvador já é mais ligado às bandas, né, lá tem um monte de bandas em Salvador, já diferencia um pouco daqui. E também, São Paulo também já vem São Paulo já é sound e tem banda, tem sound mas já é um pouco diferente, até o formato dos reggae que a galera do sul, de Salvador ouve, é totalmente diferente do que a gente consome aqui, do que a gente faz aqui. Aham. Eu tenho visto que tens te apresentado fora do Maranhão com Núbia, né, eu vi algumas apresentações de vocês fora daqui, e Núbia é um expoente dessa nova geração. Como é que é a tua relação com essa nova geração, que é justamente a geração que está agora colhendo os frutos da tua batalha? Ela inclusive fala muito isso, né, que a Célia foi que abriu desbravou esse caminho que hoje transformou muito, fez com que ficasse muito mais fácil para essa nova geração. Como é que é para ti essa integração, com a Núbia, por exemplo? Olha, eu desde quando Nube apareceu na cena, que me apresentaram a ela, eu gostei muito dela, do trabalho que ela faz, do que ela escreve, entendeu? E o trabalho que a gente vem fazendo junto aí, às vezes, shows que a gente faz junto, é muito bacana, porque a gente brinca muito, né, ela faz o som dela, e parece assim, eu fico muito agradecida também pelos jovens, né, colher um pouco do meu som, tá junto comigo, me ajudando, querer que eu fique junto, entendeu? Então eu fico muito feliz com isso, fico feliz também quando a Nubia apareceu, eu digo: "Meu Deus, mais uma pessoa na cena, e eu não estou mais sozinha". Essa era uma das coisas que mais eu ficava, preocupada de ver mais gente chegando, mais mulheres vindo pra cena, que é para poder fortalecer, né. E aí quando eu vejo um potencial como Núbia, entendeu, eu fico muito feliz, eu só tenho a agradecer a Deus já, né, pelo caminho feminino que está sendo construído no reggae brasileiro.
Pessoas que Maranhão, a fama de Jamaica brasileira e o reggae ser tão potente, não tem exportado muitos nomes, né, na música. Talvez tirando a tribo de Jah e tu mesma, não há outros grandes exemplos, embora haja boas bandas e bons artistas. Por que que rola esse gapzinho em comparação, por exemplo, com Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, que estão cheios de bandas? Olha, Otávio, eu acredito, assim, como a gente tem uma história aqui em São Luís de radiola, de colecionadores, essa é a história do Maranhão. Não, eu lembro que quando surgiu Tribo de Jah, que foi a nossa uma das primeiras bandas, a primeira banda de reggae aqui, nós tinha 20 anos, mais de 20 anos de Som System, né. Já é diferente da Bahia, a Bahia tem uma tradição de som ao vivo, pelas pelos trio elétrico, pelas histórias deles lá. E é muito mais fácil você chegar com uma banda para tocar em Salvador e São Paulo, do que tocar aqui em São Luís, infelizmente. Nós que trabalhamos com a música, precisamos, né, ser acolhidos. Eu digo assim, a gente precisa ser acolhido pelos DJ, pela galera dos programas de rádio, de programas como esse, para estar divulgando o trabalho produzido em São Luís, que precisa se orgulhar das coisas que ele faz. O maranhense aqui no São Luís e no Maranhão precisa criar uma cena musical local. Eu penso assim, entendeu? Que é para a gente poder mostrar para o Brasil o que que a gente tem, porque a gente sabe que a gente tem coisas maravilhosas, artistas maravilhosos aqui na cena, mas a gente não tem uma divulgação. Isso não é só para o reggae, isso eu vejo em todas os estilos musicais, a falta de apoio, né, para as produções local. Não se bota uma música, uma produção de um artista maranhense numa publicidade, numa propaganda, na televisão. A gente não ouve, a gente ouve qualquer música, menos as músicas produzidas pelos nossos artistas. Por que nossas músicas não participam, não faz parte das publicidades de rádio, televisão, que é para a gente poder fazer a nossa cena, para o maranhense saber o que ele faz, porque como a gente não tem divulgação, a gente fica às vezes com um trabalho encolhido ali sem ter uma divulgação. Às vezes são trabalhos bonitos, mas não tem. O DJ não coloca, aí ainda diz assim para mim: "Ai Célia, mas o regueiro não gosta". Claro que o regueiro não gosta. Se você que é o DJ não apresentou, como é que o regueiro vai gostar? Porque o DJ é que bota a música para a massa regueira escolher o que ele, né, para ele dançar. É o DJ que escolhe a música. É o DJ que diz o que o público dele vai ouvir e vai dançar. Aí não pode fazer uma pesquisa no trabalho de Núbia, no trabalho de Santa Cruz, no trabalho de Paulinha Comabu, no meu. Vamos embora ver do Raiz Tribal, da Regiane, da Desci, são pessoas que estão produzindo som aí. Do Gesto da Conceição, um dos nossos maiores artistas de reggae, produtor que o Brasil todo conhece, quer dizer que ninguém aqui pesquisa o trabalho do Gesto para ver aonde pode encaixar a música desse artista, para que o Maranhão conheça o trabalho do Gesto e o trabalho de outros artistas. Essas são as coisas assim que eu vejo que atrapalha às vezes a nossa história aqui enquanto artista, para que o maranhense possa se orgulhar do que ele tem, do que ele faz. Desses diferentes atores da cadeia do reggae, eles não conversam, não dialogam? É, são umas situações que eu tô colocando, eu sempre tô enquadrando, como eu gosto de dizer, enquadrando alguns DJ, conversando, falando: "Olha, vamos embora dar uma ouvida no reggae nacional, vamos embora ouvir o reggae produzido em São Luís, bora ver as bandas, tem tantos jovens aí, se dispondo, fazendo som de reggae, bora ver que esses jovens têm aí para apresentar, né". E aí a gente não tem esse apoio do nosso DJ para levar essa música até a massa regueira. E os programas de rádio que não coloca música da gente, né, a partir do momento que tiver
todo mundo tiver envolvido, radialista, pessoal de televisão, todo mundo envolvido com a cena maranhense, aí vai ficar bonito. É isso. A gente faz uma rápida parada e daqui a pouquinho a gente volta com mais Sem Filtro e mais Célia Sampaio por aqui. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com a dama do reggae maranhense, Célia Sampaio. Para essa conversa eu tenho a companhia da jornalista Carla Freire e do jornalista Otávio Rodrigues. Carla, você queria fazer uma pergunta sobre o que conversamos no final do primeiro bloco? Isso. Célia, eu como pesquisadora do reggae, eu sempre escuto os radioleiros falarem que eles não vão tocar o reggae maranhense, o reggae cantado em português, porque a massa regueira não gosta. Inclusive, eu tenho um relato muito interessante do Fauzi Baidum, que eles que no começo da Tribo de Jah, eles foram tentar fazer um show no Pop Som, que é o antigo clube, né? E lá eles foram vaiados. Ele me contou isso, que foram vaiados, que o som não estava muito bom, mas que foram vaiados porque as pessoas não queriam ouvir o som deles. Então, assim, o que falta? Como é a tua relação com as radiolas? Existe alguma relação? Existe algum tipo de... vocês já fizeram alguma parceria para rolar radiola e rolar show? Né? Você começou a falar sobre isso, de que o público ele tem que ser formado, né? Primeiramente, é o que você falou agora. O público tem que ser formado do mesmo jeito que ele foi formado para ouvir o reggae jamaicano, para entender algumas coisas. Então, ele tem que ser trabalhado para ouvir o que a gente produz. Já teve algumas situações que, quando eu estava na Guetos, né, que a gente fez alguns paralelos com radiola, mas a gente estava de banda de apoio, né, para Eric Donaldson na época, e aí a gente estava ali junto, né, naquele processo. Mas eu nunca fiz, Célia Sampaio, um show junto com uma radiola, entendeu? Já participei de evento onde tem radiola, vários cantores ali, quando tem Dia Municipal do Regueiro, que aí vem a cadeia produtiva todinha do reggae ali funciona, aí tem uma banda tocando ali com vários artistas, 2, 3 radiolas ali tocando, aí fica naquele intervalo. Mas assim, Célia Sampaio vai tocar hoje nesse clube com uma radiola? Não, isso nunca aconteceu, né? Seria até bom que se um dia viesse a acontecer, mas ainda não aconteceu. Otávio. É algo que as bandas de reggae, a citada Tribo de Jah, Fauzi, todos e todas sempre tentaram, né, como emplacar um reggae numa radiola, né? Isso aconteceu, acho que pouquíssimas vezes e quase que ao acaso, né, que alguma coisa ter pipocado e tocar em radiola, não necessariamente no meião da festa, né? É curioso a ideia de que o professor, que agora me foge o nome, o estudioso da mina, o Sérgio, que dizia que, ao contrário de outras religiões, a religião preta de origem africana é uma religião dançada, né? Não é uma religião de oração e de dogmas falados, é uma religião dançada. Curioso porque o reggae aqui se estabeleceu especialmente através da dança, de uma relação epidérmica, né? E se a gente comparar com Salvador, na Bahia, lá é uma coisa mais cultural. E o próprio reggae é uma música cultural, de ideias fortes e revolucionárias, e para muitos é aí mesmo que mora a grande força do reggae. Como é que tu vês isso? Porque aqui o reggae entrou pela dança, ele se consagrou pela dança. Isso não desmerece o reggae daqui, mas é uma natureza muito diferente, muito especial, né? Como é que é isso no teu entendimento? Bem, para mim, eu desconstruí, né, algumas coisas e construí outras, foi quando eu encontrei o movimento negro, o Centro de Cultura Negra, que eu encontrei com os intelectuais, o Sérgio Ferretti. Sim. Pois é, quando eu encontro a galera do movimento negro, que aí a gente começa a estar lendo, estudando algumas coisas, aí eu vim saber quem realmente era Bob Marley,
porque eu sabia só que era um cantor de reggae, que eu dançava ali as músicas dele, de Peter Tosh, mas não tinha o entendimento pelo fato de não conhecer a língua inglesa, tinha dificuldade para entender o que eles falavam. Mas aí, a partir do momento que eu me encontro com o Centro de Cultura Negra, que está lá com o Mundinho Araújo, com Magno Cruz, com Isidoro, Silvia, Costa Leite, Lúcia, aí a gente vai conversando e vai aprendendo com essas pessoas, né, que Bob Marley não estava só fazendo a música pela música, ali ele já fazia política cultural através do seu som. Então, foi daí que veio despertar essa coisa minha da negritude, de me empoderar, porque o reggae eu já tinha, porque eu venho de salão. Eu sou da Liberdade, nasci, me criei ali dentro daquele caldeirão cultural que é a Liberdade, com bumba meu boi, tambor de crioula, tambor de mina, e as radiolas de reggae sempre deram apoio, né, para essas festas culturais, né? E aí eu vivenciei isso tudo na minha comunidade, que é Liberdade. Então, eu já tinha a dança, o agarradinho, né? A gente primeiro dançou merengue, salsa, depois que veio cadenciando aí para o reggae roots. Então, eu já tinha isso na minha comunidade. Aí, quando eu encontrei com a galera do movimento, aí foi uma quebra de chave ali, sabe? Abriu os caminhos para mim de conhecimento e de uma série de coisas. Foi bem aí, viu? Que muda tudo. Célia, você falou do Centro de Cultura Negra, o CCN. É lá que você também começa a sua carreira musical com o Bloco Afro Comabu. Como é que foi esse início? Bem, eu cheguei também no CCN, né, através do Bloco Afro Comabu, quando olha aquele bloco, com várias pessoas, inclusive cantando Bob Marley, Bob Marley, Jimmy Cliff, já conhecia Bob Marley, Jimmy Cliff, né? Eu digo, meu Deus, que pessoal estão cantando, que essas pessoas, ele veio da Jamaica, passou pela Bahia, né? A gente fica feliz com isso, né? Quando eu olhei aquele monte de negro, não tinha esse conhecimento, nunca tinha visto tanto negro junto, e vi aquele bloco. Aí eu adentro essa instituição através do bloco. E lá também eu fui uma das primeiras mulher a tocar gogô, né? Aí venho no processo, começo a cantar nesse bloco. Lá que eu me descubro cantora, lá no Centro de Cultura Negra, eu já era dançarina. Dentro das artes eu começo pela arte da dança, né? Já tinha a dança do agarradinho, a dança do bumba boi, aí fazia a dança na escola, fazia jazz, dança moderna e contemporânea, iniciação do balé clássico, eu fazia no Colégio Gonçalves Dias, fui contemporânea do irmão Adão, do Gedan, nesse processo da dança, e depois encerra essa parte da dança com dança afro. E aí já entrei no grupo do CCN, a ala de cantores, né, de artista do Centro de Cultura Negra. E de lá eu conheço Paulinha Comabu, Tadeu, e aí a gente sai dali com a ideia do Guarajara, que não está mais entre nós, que era o mestre da bateria do Acomabu, né? E ele convida a gente para formar uma banda, que já é a banda Guetos, né? Para a gente cantar todos os estilos musicais de música negra, samba, jazz, blues. Isso daí em 1993, que a gente começa a formar banda Guetos. E aí vem eu, Paulinho e Tadeu, que era ligado ao Centro de Cultura Negra, que se juntamos com outros negros que não eram diretamente ligados à instituição, como Cândido, como Abel, né, e outras pessoas que ingressaram na banda. E aí que foi o caminhar. Mas lá dentro do Centro de Cultura Negra também eu tive uma luta, porque lá era só homem. Eu não tive luta de classe e nem de raça, era gênero, entendeu? Para ali com os homens, para poder... Aí as meninas do Mãe Andresa me dando maior força, do grupo de mulheres. Não, Célia, tu tem que cantar, tu tem que mostrar a força da mulher, tu canta. Aí eu tive esse apoio de mulheres, bem no começo, eu não sabia que eu cantava. E elas dizendo, não, mulher, tu canta, vambora. Aí me deram aquela força, entendeu? Aí eu fui indo, fui me desenvolvendo e fui acreditando, né, de que realmente eu era uma cantora. E
acreditei mesmo e estou aqui. É isso, tem esse caminhar, esse começo aí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa trajetória na banda Guetos, como foi essa experiência de fazer parte dessa banda que era toda masculina, né, mas que tinha uma mensagem forte, importante, que eu acho que era uma coisa que vocês queriam pontuar naquela época, né? E também ali no final dos anos 90, quando tu resolveste realmente que precisava sair da banda Guetos, como foi esse processo? Bem, o que eu passei com eles, eu fiquei 5 anos. Eu fiquei de 93 a 98 com a banda Guetos. Foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande. Eu não tinha conhecimento totalmente da música. Eu coisei para vocês, eu só ouvia a música para dançar. Eu não sabia o que era dó, o que era ré, mi, não sabia nada de notas musicais. Então, eu fui me descobrindo isso com eles. Então, eu aprendi muita coisa com a Guetos. Esses 5 anos foi ano de muita luta, né? Que, como eu falei, eu não tive problema com eles de raça nem de classe, mas era de gênero. Eu estava ali lutando também para mostrar o meu potencial para os meus irmãos da cor, irmão de cor, de processo de luta, né, mostrando também o meu valor ali dentro, entendeu? A minha importância naquele grupo. Só que chegou um momento que eu tive que sair. Chegou um momento que eu via que não estava mais dando. Eu falava e eu não era ouvida, eu comecei a me sentir assim, entendeu? Como eu estava só fazendo uma figura, não estava para si, eu me sentia como se eu não estivesse mais produzindo ali. Só uma pessoa que estivesse ali fazendo número, entendeu? Aí eu digo, não. Aí chegou o momento que eu disse, não, eu vou sair. E foi bem pesado para mim, porque muita gente não acreditava, porque eu era mais os vocais, cantava Black Power, 1 ou 2 músicas que eu cantava de frente, e fazia mais os vocais e dançava. Quer dizer que eu tinha tudo para mim não sair de lá. Como é que eu vou sair que eu só tinha Black Power? Mas aí foi que eu não sei de onde eu tive tanta coragem, tanta força para me dar continuidade, porque aí foi que veio uma força, que aí eu gravei uma fita, um disco demo, fiz um empréstimo no banco, já era funcionária pública, que eu sou funcionária pública, né, da Secretaria de Saúde, sou técnica de enfermagem, e aí já tinha um salário, e aí eu fiz empréstimo no banco, chamei o Gesto da Conceição, na época, que ele que fez a produção de 2 músicas para mim mostrar, para mim me desligar ali da Guetos. Aí eu regravei Black Power, que aí ele vem e faz um toast comigo em Black Power, e gravei Mulher Negra, que é uma música minha, junto com o Tadeu de Abatalá. E essas 2 músicas me levou para a Europa, essas 2 músicas me levou para fazer a abertura de Rita Benedito na época, que eu participei de um projeto chamado Projeto Nordeste, né? E pela Fundação Joaquim Nabuco, e de Recife. Então, eles pegaram todo o pessoal do Nordeste, quem já estava numa carreira a nível nacional, com uma pessoa que estava ali começando, né? Então, a Rita foi, o Boi Barrica, nesse ano. Isso foi em 99. Logo quando eu saí da Guetos, entendeu? Então, eu comecei, aí quando eu saí da Guetos, começou a fluir muitas coisas para mim, como intérprete, né? Aí que eu vim saber mesmo da força que eu estava emitindo através do meu trabalho e fazendo um caminho para a mulherada. As tuas influências, Célia, se desse para mapear, quer dizer, influências no Maranhão que te inspiram, no Brasil e no mundo, não necessariamente no reggae, né? As Mas minhas influências musicais que que você que as que mais te agradam e te... Certo. Bem, as minhas influências aqui no nosso estado claro, a nossa Marrom, essa é a primeira influência que a gente tem. Eu acho que toda cantora preta do Maranhão tem ela como a maior influência, assim, né? Aí tem ela, aí tem Elza, tem Margareth Menezes, que já é mais da minha geração, a Margareth.
de idade, a Sandra. Aí, agora, para a minha história como regueira, eu não tinha nenhuma cantora brasileira para me poder me inspirar, mas eu fui me inspirar em Rita Marley, em Márcia Grife, Judy Motte, Hortência Ellis, Sônia Spence. Eu vou dar um monte de mulheres assim que eu me inspirei ouvindo, inclusive mulheres que tocavam nos salões de reggae. E aí, como eu dizia, às vezes queria até ir para um outro ritmo musical, mas o reggae sempre foi o que me chamou muito a atenção, né, para mim poder cantar com essa influência. E quando eu comecei a pesquisar o reggae nacional, aí foi que abriu mais a minha influência, quando eu comecei a ouvir Edson Gomes, Dionorina, Celso Moretti, ouvi as bandas, Nicéa Drummond, daqui de São Luís, quando ele gravou, fez Gavião Vadio, que a gente ouviu isso muito nos salões, Senzala. Então eu ouvi, e eu também, através do movimento negro, a gente tinha os encontros de negro norte e nordeste. Então eu comecei a viajar muito cedo. E aí, nessas viagens, a gente tinha contato com outras pessoas de outros estados. E aí, nessa história, eu fui conhecendo muita gente da cena nacional. Porque a Célia gosta muito de reggae. A Célia, lá na Bahia, tem Lazo, tem esse aqui, tem Edson Gomes, tem Dionorina. Aí eu fui conhecendo tanta gente que fazia reggae nesse país. E aqui a gente só tinha a tribo como referência, no caso o reggae, né? A tribo que nós tínhamos, Nicéa Drummond, e a minha banda, que foi a Guetos, que já veio já em 93. Mas Mano Banto vem depois. Mano Banto Mano Banto já veio quando Banda Guetos fazia Escadaria do Reggae. Conexão Rasta. Conexão Rasta. A gente vai para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. A nossa entrevistada de hoje é a cantora, compositora e atriz Célia Sampaio, né? Ela que participou e foi premiada no Festival Guarnicê do ano passado. Participam dessa conversa os jornalistas Otávio Rodrigues e Carla Freire. A gente finalizava o segundo bloco, eu interrompi, o Otávio perguntava sobre a cena da escadaria, ou a Célia falava de alguma coisa das bandas que foram influenciadas nos anos 90 pela banda Guetos. É isso, Célia? Isso. Que teve um projeto que foi idealizado pela banda Guetos, que chamava-se Escadaria do Reggae, ali na Rua do Giz, do lado do restaurante Senac. E nesse projeto surgiu várias bandas, como Conexão Rasta, que era comandado pelo nosso irmãozinho Gesto da Conceição, que depois, de um longo dos anos, mudou para Mano Banto, que era isso que você estava falando ainda agora. Aí veio Filho de Já, que é a banda de Fabinho. Apareceu várias bandas que agora, no momento, eu não estou lembrando, né, assim o nome. A Mystical também participou nesse período. Então, ali era uma vitrine, né? Toda quarta-feira, Banda Gueto estava lá com algum convidado. E era sempre banda. Era alguma banda convidada para participar. E você estava falando também de referência, né? Além das mulheres que eu já citei, eu quero citar uma grande referência para mim, que é o Gilberto Gil. Foi uma grande influência também, não só para mim, mas para o reggae brasileiro, pela própria história, né? Foi um dos artistas que apoiou, abraçou o reggae. É Gilberto Gil. A minha maior referência brasileira é ele. Basta dizer que a música de maior sucesso que mais vendeu, o compacto, foi No Woman No Cry, Não Chore Mais, do Gil. E ele ouviu essa música pela primeira vez aqui, em São Luís, não exatamente na voz de Bob Marley, mas na voz de Jimmy Cliff. Isso. Foi quando ele foi seduzido pela canção e acabou gravando
Isso. né? Ele é Mas- minha maior referência E brasileira. no reggae, quem são as vozes masculinas do reggae que te encantam? Primeiramente, lógico, Bob Marley, mas gosto muito de Bunny Wailer, Peter Tosh, Gregory, Bunny Spear, deixa eu ver quem é mais. A banda Israel, Leões de Israel. Gente, sou apaixonada. São tantos. John Holt, aquela voz linda, bela, maravilhosa, que ensina muito. Tem muita gente. O teu trabalho é fruto de um pouco de tudo isso, né? Isso. Da tua paixão. Eu digo assim, gente, quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, quando eu regravei Ela, que é a música de Socorro Lira, né, com a poesia de Maria Firmina dos Reis, a gente trouxe para o dance hall, já assim naquela linha de Márcia Griffiths e tal. Quem ouve, quem conhece, aqui tem alguma delas, né? Eu fico feliz pra caramba quando alguém ouve algum dos meus sons, cantado em português, mas que sente uma das minhas referências lá. Eu digo, claro, eu fico muito feliz, né? E aí, como você que vai escrever um livro, você tem suas referências, e aí quem vai ler o teu livro vai ver ali tuas referências que tu leu. Isso é muito gostoso, né? Você que está produzindo alguma coisa. Aí eu fico desse formato quando tem a música diferente do meu primeiro álbum, Mulher Negra. Mulher Negra eu fiz em cima da música Black Woman de Judy Moore. Qual é a tua memória mais antiga do reggae? Tu falaste que é da Liberdade, então imagino que escuta desde sempre, né? Sim, mas tem uma memória mais antiga? Era o quê? No bairro? Era na radiola, era em casa? Onde é essa memória, assim? Olha, a minha memória mais antiga, assim, é no salão mesmo, perto da minha casa, de final de semana, que era o nosso lazer, eu e das minhas amigas, era a gente curtir o reggae no salão. A gente vinha da igreja, a gente aproveitava a igreja, a gente ia para a igreja, na volta, a gente já vinha dançando ali, o reggae já entrava ali em algum dos salões que estava já aberto, porque a missa era de 6 horas, aí era até as 7, então quando começava às 7 horas, já tinha a radiola tocando no salão e a gente, vamos lá no Vimarense, que era na Nat Knives que comandava o Vimarense. Aí a gente já entrava ali. Aí daqui a pouco eu ia lá para a União de Moradores do meu bairro dançar lá. Então são mais memórias assim que, às vezes, enquanto assim, dia de domingo, dia de sábado, eu fico assim me lembrando. Célia, vamos falar do seu novo EP, o Eparrei? Vamos. O que é esse lançamento recente que você fez? O que ele fala? Bem, Eparrei é a saudação do meu orixá de cabeça, que é Iansã. E aí eu já cantava há muito tempo para Iansã e me deu vontade de reunir essas canções num EP. Aí encontrei também vários produtores musicais para me ajudar, porque são 5 músicas, mas eu tenho 3 produtores musicais nesse EP, entendeu? Aonde a gente vem homenageando esse orixá. Otávio? Que buscar acompanhamento, banda, músicos e músicas, pessoas para te acompanhar, especialmente num momento desse da carreira, onde você deve estar planejando turnês no Maranhão, viagens. Como é formar uma banda? O Maranhão hoje tem recursos humanos para isso, para formar boas bandas e sair por aí? Tem. Maranhão tem bons músicos, tem bons arranjadores, mas quando a gente viaja, aí a gente vê como é que a gente faz, porque hoje eu trabalho com os beats, quando às vezes tem contrato em São Paulo, que não dá para me levar meus músicos, aí eu levo os beats. E aí lá eu trabalho, chamo um DJ, e o DJ solta os beats, faz os efeitos em cima, a gente ensaia antes, aí eu levo toda a minha a parte musical, né, das minhas músicas, e lá eu me apresento com o DJ. Mas também
Lá em São Paulo, eu tenho uma banda que me acompanha, né? Quando eu tenho condição de levar meus músicos daqui de São Luís, eu levo. Quando não, a gente vai se arrumando dentro daquilo que a gente pode fazer. E eu sou bem tranquila com isso. Eu faço com DJ, eu faço só com voz e violão. Eu vou para Salvador também, eu tenho outro grupo que me acompanha lá em Salvador, né? Então, quando eu saí da Guetos, que eu comecei a trabalhar com vários músicos, aí pronto. Célia hoje não tem medo de trabalhar hoje em lugar nenhum, a partir do momento que eu levo o meu som, que eu levo o meu trabalho, entrego para um produtor musical e ele segura ali a banda para fazer e faz bem feito. Eu já tive uns 3 shows em São Paulo que eu me junto com uma banda de lá. E já fiz com o DJ. Voltando ao EP, né, o Epa Reis. Sim. Eu ouvi e reparei que não é um disco só de reggae, né? Você tem 2 reggaes, acho que um abrindo, outro fechando, e tem 3 músicas lá no meio que eu vi que tem umas influências muito grandes. E agora você explicou melhor, mas qual foi a concepção musical dali? O que tu querias pontuar? De repente que a Célia é a dama do reggae, mas também não é só do reggae? Isso, como, né, dentro do nosso movimento musical afro-maranhense, afro-brasileiro, afro-mundo, né, a gente tem muitas coisas, né, e para misturar. E aí a gente ainda tem a nossa história daqui de São Luís, Maranhão, que é também um caldeirão muito cultural. E aí a gente queria mostrar outras tendências musicais, como o afrobeat, né, que a gente mistura. Eu sou do candomblé, eu sou uma regueira, mas sou do candomblé. E ali a gente traz, como é que se diz, batidas, sons de terreiro dentro da formação musical do EP. A gente queria fazer isso, né? Trazer essas músicas de Ançã, tanto por reggae, como o afrobeat, o samba, né? Bem misturado isso, mas sem perder da onde que eu venho. Tanto é que eu abro com reggae e fecho com reggae. Eu brinquei no início desse bloco falando que você foi... Brinquei não, né? Falei que você foi a melhor atriz do Festival Guarnecer do ano passado. Queria saber como é que foi essa experiência para você, né? De ter participado do filme O Ginga Reggae na Jamaica Brasileira, é isso? Que é um documentário sobre você? Foi eu falando sobre o reggae, o reggae através da minha visão, né? Da minha vivência. Para mim foi uma experiência muito boa, não conhecia esse lado, fiquei muito feliz, né, com os prêmios e que a gente recebeu. E experiência muito, muito nova. Nunca imaginava que fosse ter o sucesso que foi, né? O que foi que aconteceu no Cine. Que recebeu o prêmio de melhor atriz do Festival Guarnecer de Cinema, não foi isso? Foi. Isso daí eu fiquei assim, lisonjeada, meu Deus, mas assim, fiquei feliz porque é uma grande atriz da minha própria história, né? Eu estou contando a minha história, o meu olhar dentro de um movimento da minha cidade, que é o reggae. Essa diversidade de atuações, né? Como é a tua postura hoje diante das mídias, das redes sociais, da maneira diferente com que as músicas hoje circulam e são distribuídas, da virtualidade de alguns artistas, inclusive? Como é que tu que vens, digamos, de uma tradição, né, se acoplar nesse mundo que se anuncia agora? Olha, eu sei da importância dessas ferramentas, né, para a divulgação do trabalho da gente, mas eu tenho muita dificuldade, né? Eu tenho um grupo, não sei se é isso que você está perguntando, eu entendi isso, né? Eu tenho, às vezes, pago social media, né, para que possa me ajudar a trabalhar a divulgação do meu trabalho dentro dessa nova forma, né, de divulgar os trabalhos artísticos. Eu sei que não é fácil, né, mas a gente está levando nesse formato
com os mais jovens, né? Eu peço sempre orientação para eles, como é que eu faço, né? Para atingir também essa ferramenta, para que eu possa divulgar meu trabalho. Célia, Também não é fácil, mas é algo que está no teu farol também, né? Isso, sim, eu tenho, já fui convidada por várias pessoas, assim, não fizemos foi acertar, mas eu já tive alguns convites para fazer um álbum em vinil, né? Fazer algumas coisas como Black Power, tem muita gente me pede Black Power em vinil, né? Porque a gente gravou em vinil, mas eu gravei em 93, 94, então ninguém tem mais, né? Então muita gente quer continuar divulgando a música, alguns DJ, né, já me pediu. Eu até disse, não, vocês têm que arrumar esse vinil por aí, né, para que possa estar tocando a nossa música. Mas é isso. Célia, a gente está chegando no final do nosso programa. Queria que você deixasse uma mensagem para o telespectador, até para falar, para ouvir o Epa Rei aí nas plataformas de música. Certo. Olha, eu quero primeiramente, né, agradecer o convite, né, do Sem Filtro para estar aqui a gente trocando essa ideia. E convido a todos, né, para ouvir o Epa Rei no Spotify, em todas as plataformas musicais. E também quiserem me acompanhar no Instagram, cantora Célia Sampaio. Obrigado, Célia. Obrigado, Carla. Obrigado, Otávio. Obrigada. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição do Sem Filtro. Você pode assistir a reprise em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um programa.